Investir em ações baratas, né? Só vantagem, Gleison? Acho que não. Não, tem um lado podre do investimento em ações baratas. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, né? Quem quer tomar as pingas que eu tomo tem que ver também os tombos que eu tomo. Acho que é uma frase mais ou menos assim, que mostra que tudo basicamente tem dois lados, tudo tem duas perspectivas. E nesse vídeo aqui de peito aberto, eu vou mostrar quais são aquelas desvantagens, ou pelo menos as principais desvantagens do investimento em ações baratas. Então presta muita atenção, se você já é clubista, deixa o dedo no like, sendo clubista ou não, comenta, você gosta de investir em ações baratas? Sim ou não e por quê? Bom, eu quero começar aqui com a primeira desvantagem, que é a desvantagem de que você parece o burro da história. E para te explicar isso, eu vou mostrar alguns números, tá? Se você entra num site como Fundamentos e olha os múltiplos de uma empresa como a VEG, o que você vai ver? Um índice preço por lucro nas alturas, uma relação de preço por valor patrimonial absurdamente alta, um dividend yield muito baixo, uma relação EV/EBITDA e EV/EBIT na lua, ou seja, uma série de múltiplos extremamente esticados, demonstrando que essa é uma ação muito cara e em diferentes formas de avaliação de empresas por múltiplo. Agora, se você faz o mesmo para uma empresa como Petrobras, o que você observa? Que a sua relação preço por lucro é muito baixa, menos de 2 vezes, que seu preço por valor patrimonial é bem baixo e bem abaixo da média do setor, que a empresa opera um dividend yield absurdo, e a empresa inteira é vendida a menos de 2 vezes o seu EBIT, que é uma métrica próxima a lucro operacional. Só que tem uma pegadinha por trás disso. É muito confortável investir em VEG, que é uma empresa que você só vê notícias boas, bons comentários de analistas, uma onda assim de popularidade, e é muito desconfortável investir em Petrobras, que está aí na crista da onda de polêmicas, sobretudo polêmicas políticas. Ou seja, todo mundo é pessimista com Petrobras e otimista com VEG, e é por isso que Petrobras é mais barata que VEG. E é por isso também que é muito mais desconfortável investir em Petrobras, porque te faz parecer o burro da história, e isso é por conta de um motivo comportamental, um viés comportamental, na verdade uma série de viés comportamentais, mas aqui eu quero te falar sobre esse aqui, que é o viés do enquadramento. Essa imagem aqui exemplifica o que é o viés do enquadramento, e eu te pergunto, né, qual desses círculos verdes parece maior, o da esquerda ou da direita? Se você bate o olho nessa imagem, você vai ter a impressão que o da direita é muito maior que o da esquerda. Por quê? Porque a informação que você vê no da direita está enquadrada, ele parece muito maior do que os círculos laranjas ao seu redor, enquanto o da esquerda parece muito menor. O viés do enquadramento diz que diferentes formas com que a gente recebe uma informação vão nos fazer ter uma perspectiva, um ponto de vista diferente sobre essa informação. E aí no mercado financeiro, como é que é enquadrado o investimento na VEG? Ele é enquadrado com manchetes assim: a VEG tem mais um trimestre robusto, nunca decepciona, dizem analistas. Ou ainda, VEG, sem novidades, sólidos resultados. Enfim, surpreendendo trimestre após trimestre no mercado. Enquanto Petrobras é uma empresa que é enquadrada de outra forma, muito mais negativa, com manchetes como essa, dizendo que as ações derreteram com uma reunião entre Lula e Prats sobre política de preços de gasolina. Ou ainda como essa, dizendo em que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que é hora de rever os dividendos indecentes. Ou ainda, Petrobras tem preço-alvo derrubado em quase 30% pelo Itaú BBA. E aí qual o ponto, tá? O ser humano, ele é um ser que preza muito, mas muito mesmo, por um negócio chamado aprovação social. Em outras palavras, tá? Na média, a gente se importa muito com o que outras pessoas pensam sobre a gente, o que faz com que seja muito mais difícil você ser o do contra, você fazer algo diferente do que a maioria das pessoas acha ser o correto. Por isso, muitas vezes, o investidor em ações baratas parece o burro da história. E por isso que o cara que segue esse tipo de estratégia tem que se acostumar a ler comentários como esse aqui, do Alexandre, que fala que o Clube do Valor faz sardinhagens e recomendam ações de empresa fudida, alegando que se aportar todos os meses em ações baratas, você vai ficar rico. Mas é claro que aqui tem duas correções, A primeira, eu não faço recomendação de investimentos, eu sou, na verdade, gestor profissional de investimentos, credenciado pela CVM, porta-voz do Clube do Valor, que é uma gestora, e os gestores, eles têm um dever de divulgar informações que sejam verdadeiras, completas, consistentes, que não induzam o investidor a erro e feitas em linguagem simples. Ou seja, diferentemente de outros influenciadores de finanças que falam, olha, isso aqui não é uma recomendação
ação, veja bem, eu não sou analista, mas eu acho que isso aqui é uma roubada e acho que você tem que comprar essa outra empresa. E que acham que dizer isso vai eximir eles de serem enquadrados pela CVM como analistas. Eu, como gestor, eu tenho o dever de trazer aqui informações sobre as estratégias que eu sigo. Mas voltando, tem a segunda correção aqui dessa frase, que eu nunca falei que você vai ficar rico com toda certeza. Eu falo que retorno passado não é garantia de retorno futuro, embora nos backtests e na prática, como eu vou mostrar ao longo desse vídeo, o cara que investiu em ações baratas, na média, mesmo sendo interpretado como o burro da turma, teve um retorno melhor do que o cara que investiu em ações caras. Mas investir em ações baratas fica ainda mais difícil quando a gente leva em consideração a segunda desvantagem, que é que investir em ações baratas nem sempre vence o Ibovespa. E aí embaixo daquele último comentário que eu acabei de mostrar, eu li este comentário do Hugo, que fala que o Clube do Valor tem um fundo de investimentos que aporta na estratégia que está tomando uma surra do Ibovespa. E o Hugo, ele tá meio certo aqui, né? De fato, a estratégia nem sempre vence o Ibovespa. Se você olhar os últimos 12 meses, por exemplo, o fundo de investimento em ações do Clube do Valor, disponível para os nossos clientes de Wealth, ele está rendendo um pouco menos do que o Ibovespa no período. Tem uma diferença de 3% de retorno abaixo do Ibovespa. É claro que conforme o prazo é alongado, a tendência é que boas estratégias vençam o Ibovespa, como está acontecendo em mais ou menos 2 anos e meio desde que a nossa cota é pública, desde que a gente tem esse skin in the game público. E se você olha o fundo desde o início dele, você pode ver que ele rendeu mais ou menos 8% ao ano a mais do que o Ibovespa nesse período. No prazo do backtest, eu acabei de te mostrar, o resultado também foi bem superior ao do Ibovespa. No caso do nosso cliente mais antigo aqui, a carteira de ações dele teve um retorno também bem superior ao do Ibovespa. E o mesmo acontece também com alguns alunos mais antigos do nosso treinamento completo de investimento, Descomplicando o Mercado de Ações. Aqui tem um caso de um aluno que mostrou que antes do Clube do Valor a carteira dele rendia menos que o Ibovespa e depois dos treinamentos a carteira está rendendo mais do que o Ibovespa e está sendo protegida. Tem também o caso do Guilherme aqui, que começou a seguir o método de ações mais baratas da Bolsa em 2020 e de lá para cá vem tendo resultados bem melhores do que a média do mercado. Mas ainda assim, o nosso Huguinho Fake News, ele tem um ponto que ele está correto. A estratégia nem sempre vence o Ibovespa. Inclusive, eu comprovei isso, né? Alunos do Descomplicando o Mercado de Ações têm acesso a essa tabela aqui, em que eu mostro em que no passado, em alguns períodos de 60 meses, ou seja, 5 anos, a estratégia rendeu menos do que o IBRX, que é a média do mercado. Embora até hoje não tenha acontecido dela ter perdido em períodos de 10 e 20 anos. E mais, quando eu comecei a gerir profissionalmente carteiras de investimentos lá em 2016, eu confesso que eu estava um pouco cagado. Por maior que fosse minha convicção na estratégia, no nosso backtest nos anos de 2014 e 2015, as ações mais baratas da Bolsa teriam perdido para o Ibovespa. Mas se eu vi tudo isso e comecei a seguir essa estratégia, mesmo sabendo que nos últimos 2 anos ela tinha perdido do Ibovespa, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu superei a terceira desvantagem. A terceira desvantagem aqui é que investir assim requer convicção. E não é fácil ter convicção, né? Te pergunto, inclusive, você já ouviu algum influenciador, educador financeiro falar algo mais ou menos assim, abre aspas, para investir numa ação você precisa conhecer profundamente essa ação? Bueno, se você ouviu e entenda, eu discordo disso, discordo que essa deva ser uma regra geral. Inclusive eu mesmo invisto em ações e fundos imobiliários que eu não conheço profundamente. Mas eu concordo que o investidor ele tem que conhecer profundamente algo, que é a estratégia. E aí tem um renomado gestor profissional de investimentos norte-americano e autor também, o Joe Greenblatt, o cara que escreveu esse livro aqui, tem uma frase que eu gosto muito que diz mais ou menos assim: escolher ações individuais sem qualquer ideia do que você está procurando é como correr atrás de uma fábrica de dinamite com fósforo em chamas. Você até pode sobreviver, mas ainda assim é um idiota. Aliás, o Joe Greenblatt, nesse livro aqui, chamado Ricos, Sábios e Felizes, ele foi entrevistado pelo William Green, e olha só que interessante, ele comenta que nenhuma estratégia dá certo o tempo inteiro. E ele comenta, uma das coisas mais bonitas do sofrimento que as pessoas têm que suportar nos momentos ruins de mercado é que, se isso não ocorresse, todo mundo investiria que nem a gente. E mais, olha esse outro trecho aqui do Greenblatt. Para a maioria dos indivíduos, a melhor estratégia não é aquela que vai levá-lo ao rendimento mais alto. E sim, o ideal é ter uma boa estratégia a qual você possa se ater mesmo em períodos ruins. Em outras palavras, você precisa ter convicção na estratégia que você está seguindo. Aliás, essa é uma das 4 lições do Greenblatt. Ele fala que a estratégia precisa ser sensata e boa o suficiente, tem que ser simples e lógica, de forma que você compreenda nela e consiga tolerar a volatilidade e prejuízos temporários. E além disso, você precisa entender se você tem o temperamento para investir em ações baratas e mais. Lembrar que
mesmo eventualmente sem superar o mercado, você pode acumular um patrimônio muito grande. Em outras palavras, é muito difícil ter convicção na estratégia. Por quê? Porque envolve muito estudo, porque também é desconfortável e tem vezes que a estratégia vai perder de fato. Agora, como desenvolver conhecimento e convicção na estratégia? A melhor forma, como falei, é com conhecimento. Eu queria te convidar para os dias 10 e 11 de abril para uma série de 2 aulas super completas que eu vou fazer para um seleto grupo de pessoas que estiverem inscritas nessa aula, te mostrando como chegar na lista das ações mais baratas da bolsa e saber quais ações comprar, quando comprar e quando vender umas. E o melhor de tudo é que essas 2 aulas vão ser gratuitas para quem tiver inscrito nelas. Para se inscrever é muito simples, só apertar nesse botão aqui, primeiro link na descrição. Enquanto você vai se inscrevendo, deixa eu trazer um outro ponto, tá? Que não adianta ter convicção na sua estratégia se você não tem disciplina. E essa é a quarta desvantagem. Essa estratégia requer disciplina e sangue frio, coisa que nem todos os investidores, nem todas as pessoas têm. E a disciplina não é apenas para seguir a estratégia no longo prazo, sabendo que tem períodos de 2, 3, 4, 5 anos que ela não vai ganhar do mercado. E sim, disciplina e sangue frio para aguentar ver algumas ações despencarem, como por exemplo a Usiminas vem despencando, ela está entre as ações mais baratas da bolsa, como por exemplo a Enalta vem despencando também nos últimos 12 meses, como por exemplo o Bombril despencou durante os 2 anos em que ela teve na carteira dos meus clientes, entre 2017 e 2019. Enfim, é necessário ter sangue frio para, além de ser tido como burro da roda de amigos, além de ter que ter convicção na estratégia, você tem que aguentar ver algumas ações específicas despencar. E é necessário também ter disciplina para investir em 20 diferentes ações, não em uma, nem em 2, nem em 5. E o sangue frio, né, para investir nessas ações feias, mesmo que elas estejam despencando, mesmo que num eventual rebalanceamento você tenha que comprar mais ações feias. Mas, como eu gosto de dizer, escolhas difíceis, vida fácil. Porque a estratégia, mesmo às vezes te colocando numas tranqueiras, numas empresas que estão passando por período de impopularidade, que estão despencando, ela também traz, é claro, cases de potencial de retorno alto. Como o caso de PetroRio, que a gente comprou lá em 2017, de lá para cá subiu mais de 5.000%, embora a gente não tenha pego toda essa alta, para ser bem honesto aqui. Como o caso de Sanepar, que era impopular lá em 2016, quando a gente comprou, e de lá para cá, com o reinvestimento de proventos, a gente conseguiu um bom retorno. Como ainda o período que a gente teve JBS, Marfrig, Unipar na carteira. Mas mesmo que você aguente ser o burro da turma, mesmo que você saiba que ela nem sempre vai subir mais que o Bovespa, mesmo que você tenha convicção e sangue frio, tem uma outra desvantagem aqui, é que não é fácil de seguir a estratégia. Aliás, justamente por conta dessas 4 primeiras desvantagens. Entender o racional é relativamente simples, mas seguir para o longo prazo, fazer tudo certinho, acaba não sendo a coisa mais fácil do mundo. E aqui tem basicamente 2 formas de você seguir essa estratégia. A primeira é se tornando cliente dos serviços de wealth aqui do Clube do Valor, que são os clientes que têm acesso para investir na carteira de ações com a nossa estratégia. Isso para um veículo que é tributariamente muito eficiente, que é um fundo de ações. Só que os nossos clientes de wealth, eles levam muito mais do que acesso ao fundo das ações mais baratas da bolsa. Eles levam um planejador financeiro ao seu lado para te ajudar a montar um asset allocation personalizado para você, seja em renda fixa, em ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários e outros. Você leva também acompanhamento diário via WhatsApp. A gente está ao seu lado para fazer a revisão da carteira e o rebalanceamento dela. A gente te ajuda em como fazer novos aportes, te dá ainda cashback em vários investimentos. E enfim, a gente está ao seu lado, tá? Se você quiser conhecer melhor esse serviço de wealth, só apertar nesse botão aqui e preencher esse formulário dessa página que vai abrir. Mas, Ramiro, qual a segunda forma de seguir essa estratégia? É muito simples, é com materiais gratuitos, né? Como um vídeo como esse aqui, ou como, por exemplo, um e-book que a gente recentemente lançou explicando como funciona a estratégia das ações mais baratas da bolsa e ainda revelando algumas ações baratas nesse mês. O link para quem quiser saber mais vai estar aqui em cima. Tudo isso é muito importante, mas a gente ainda tem uma sexta desvantagem em investir em ações baratas, que é a desvantagem de que ainda assim, mesmo entendendo tudo sobre a estratégia, vai te faltar algumas peças nesse quebra-cabeça, que é investir. E eu quero chegar com isso, eu quero chegar no fato de que investir em ações baratas vai te ajudar a alocar parte da sua carteira de investimentos, mas eu acredito que todo investidor tem que ter uma alocação de ativos mais completa, com outras classes de ativos. Como, por exemplo, muitos clientes nossos têm um modelo sofisticado, né, em que ações brasileiras refletem 20% da carteira.
Enfim, tem outras peças aí nesse quebra-cabeça que você precisa aprender a montar. E se você quiser saber como montar uma boa carteira de investimentos e completar esse quebra-cabeças, negócio seguinte, esse vídeo aqui é para ti. E se você quiser se aprofundar na estratégia das ações mais baratas da Bolsa, além de participar do evento dos dias 10 e 11 de abril, tem esse PDF que eu te falei. Você pode fazer download, entender como a estratégia funciona e ainda conhecer algumas ações baratas hoje. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e aperta aqui, ó, para se inscrever no canal do Clube do Valor. Grande abraço!